Evangelho de João, capítulo de número 11. 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 Abre aí que nós vamos discorrer aqui na palavra do Senhor nessa noite, amém? Amém, irmãos? Acharam aí? Graças a Deus. Vamos aqui no verso aleluia. Verso 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado. Amém? Tome o seu assento. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você nessa noite. Eu estava vendo o pastor Marcelo falar sobre Deus dando uma ajudinha. Esse homem aqui é homem de fé, viu, irmão? Pastor Marcelo é homem de fé. Eu tive uma experiência também hoje, viu, pastor Marcelo? Minha mãe estava lá com um problema do esgoto. Aí eu fui lá dar aquela de mão, né? E aí eu precisava achar um cano, irmão. Mas que cano que não queria ser achado, viu? Eu já tinha cavado em tudo quanto foi lugar. Eu falei, não está certo. Daqui a pouco o terreno vai estar igual uma peneira. Aí tem hora que a gente esquece, né? Eu falei, oh meu Deus, vou orar. Falei, Jesus, me ajude a achar esse cano aqui, Jesus. Debaixo da terra, só o Senhor para ver com a visão de raio-x. Eu não dou conta. Eu tinha que ver com a picareta, né? Furar para cá, furar para lá, furar para cá, furar. Mas e quando eu orei, irmãos, não passou 5 minutos, eu achei o cano. E ainda não, para a glória de Deus, não quebrei o danado ainda. Ficou intacto, porque geralmente quando a gente acha o cano, depois que a gente dá uma cacetada nele, ele quebra, né? Mas graças a Deus, que Deus ele cuida. Por que eu estou falando isso aqui também? Porque Deus ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. E se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Quando nós falamos que a oração é um ato que nos abençoa, e ela é simples, a oração é simples, ela tem que ser de sinceridade. Jesus disse, olha, quando você for orar, ele ensinou, quando você for orar, não fica usando vãs repetições. Não é que é errado repetir, mas vãs repetições. Ou seja, repetições que não tenha vida. Porque Deus ele quer conversar, ele quer falar conosco. Ele quer ouvir sua voz e ele quer também que você ouça a voz do Senhor. E para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos buscar a sua presença. Precisamos buscar a sua face para nós vermos a glória do Senhor. E Deus ele quer nos abençoar nos mínimos detalhes. Viu, irmão? Quer algo de Deus? Pague o preço. Hoje muitas pessoas não sabem o que é pagar o preço. Você quer algo que Deus faça para você? Vá para o jejum, vai para a oração, vai para buscar a presença do Senhor.
Você quer receber o que muitos não estão recebendo? Faça o que muitos não estão fazendo. E é simples, é esse ato que você faz de orar. A oração começa igual um carro a álcool, lá da década de 90, né? Aqueles carros a álcool não tinha o sistema de hoje que injeta ali um pouquinho de gasolina e o trem, né? O bicho ficava, né? Tem hora que a gente está orando igual o carro a álcool de antigamente, frio, gelado, mas enquanto você continuava lá o bicho, aí de repente ele pegava, aí saiu uma fumaçona lá no escapamento. Não era que o carro estava fundido, não, é porque o carro é a álcool, ele esquentou e jogou aquela condensação, aquele vapor, saiu lá, e o trem ficava, aí vinha aquele cheirinho gostoso, adocicado, né, do cheiro do álcool, mas ele pegava. Aí depois que o carro pegava, você ia embora. E a nossa oração é dessa maneira. Tem hora que você começa a orar, parece que você não quer orar. A sua carne briga tanto com você, ela peleja tanto com você, o seu joelho começa a doer, o nervo seu começa a adormecer, a perna sua começa a cortar a circulação, é poucos minutos. Se não consegue orar, ajoelhado, a circulação está começando a cortar, levante e continue orando, porque a sua oração vai começar a esquentar e ela vai te ligar à sala do trono da presença de Deus. Amém, igreja? Então insista. Não, mas está difícil, mas parece que está um trem assim que não tem eira nem beira, parece que eu estou falando coisas sem nexos. Está igual uma irmã lá no bairro Santo Antônio, ela chegou tão cansada na vigília, trabalhou o dia todo, e trabalhava de rotina de escritório, nota fiscal, pedido. Ela chegou lá cansada na vigília, e todo mundo orando, Deus abençoa, atenda o nosso pedido, e ela lá, cancela esse pedido, não, esse pedido não vai, não, esse pedido o cliente cancelou. Né? Então insista, vai chegar uma hora que Deus ele vai tocar no seu coração, ele vai trazer comunicação espiritual, e a sua vida, você vai ver a sua oração, ela começar a ter combustível na presença de Deus. Está faltando isso para você, meu irmão, está faltando isso para você, igreja, combustível na sua oração. No começo existe só sentimentos que talvez não vai acontecer, que não vai dar certo, que está difícil, que Deus não vai ouvir. Mas quando vem combustível do céu, pela sua persistência, você começa a falar diretamente com Deus. Aí sabe o que acontece? A oração de uma hora, ela se torna pequena nas nossas vidas. Nós estamos aqui diante de uma leitura que eu fiz, que foi um fato que todo mundo conhece, mas é uma mensagem para o nosso coração. A mesma mensagem para a casa de Betânia, para a aldeia de Betânia, para a casa daqueles irmãos, ela serve para os nossos dias, agora, na atualidade. Deus ele tem prazer em ouvir a nossa oração. Jesus ele é indagado, chega a alguns amigos daquela família, chega em Jesus e diz: olha Jesus, me mandaram dizer que o teu amigo Lázaro, ele está muito doente, ele está enfermo, e toda vez que o Senhor sai lá da Galileia e vai para Jerusalém, o Senhor passa na casa dessa família. Então Jesus era íntimo daquela casa. Então eu vejo nessa palavra aqui que mesmo sendo íntimos de Jesus, nós passamos adversidade. Mesmo tendo intimidade com o Senhor, nós passamos por problemas e por situações adversas. E aqui o texto diz que
Maria foi aquela que ungiu Jesus no jantar, que Jesus estava na casa de Marta, Lázaro e de Maria. Pegou aquele vaso o vaso de alabastro, né, cheio de um unguento, um nardo precioso, caríssimo. E ela, sem troca, sem nenhum tipo de barganha, porque geralmente nós queremos pedir alguma coisa para Deus, já barganhando com Deus. Senhor, eu vou fazer um jejum, mas o Senhor me atende. Você viu como que é a nossa vida espiritual, irmãos? A gente não jejua, come igual um cabo que está, o ditado diz aí, condenado, né? Como de manhã, tem gente que faz aquele pratão, 2 ovos, pão, enche de mussarela, passa uma maionese, só coisa calórica, e vape para dentro. Chega na hora do almoço, irmão, aquela serra de peão, você sabe como que é, né? Trabalhar é um gatinho para comer um leãozinho. Aí quando o trem está difícil, a gente jejua, e Deus é tão misericordioso que Ele atende o nosso clamor. Mas quando você vive uma vida, e quando isso é uma prática na sua vida de oração, você tem depósito diante do Senhor. Você tem depósito diante de Deus. E eu quero nessa noite ser um canal de Deus na tua vida. E Deus manda te dizer que a oração vai fazer a diferença na tua história. Deus vai usar a sua oração e vai mudar a sua própria história. Amém? Deus vai usar o seu clamor e vai mudar a tua vida. Você pode ter intimidade com Jesus, mas na tua intimidade há problema. Não é isento de problema. Mas uma coisa nós temos certeza: se nós pedirmos segundo a sua vontade, crendo, nós vamos receber. O que é que diz a Bíblia em relação ao pedido e a dádiva da parte do Senhor? Lá no Evangelho de João, Jesus dando a bênção, ou melhor, trazendo ali aquela mensagem sacerdotal que ele trouxe antes da crucificação. Ele diz no capítulo 15: olha, aquele que está em mim e a minha palavra está nele, você pode pedir tudo o que quiser e vos será feito. Aquilo que está escrito ali não foi para enfeitar e aumentar a Bíblia nos seus textos, capítulos e nos seus versículos. Não, foi algo que Deus deixou para a sua igreja. Ele deixou para mim, Ele deixou para você. E Ele quer que você exerça o ato da tua vida espiritual. E o ato da tua vida espiritual é vencer no meio da adversidade. Essa família aqui estava enfrentando um grande problema. Eu não sei qual o teu problema, como você entrou aqui nessa noite, mas talvez a dimensão do teu problema seja uma dimensão equivalente ao que estavam passando a casa dos irmãos de Betânia. E a quem recorrer? Nós temos que saber a quem recorrer. Mandaram, Jesus estava na obra missionária, conseguiram encontrá-lo e disseram: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Olha que coisa interessante, o teu amigo está enfermo. São adjetivos aqui que qualificam uma pessoa que anda com Jesus, é amigo dele, é aquele a quem ele ama. Olha que coisa interessante, se é amigo e se é uma pessoa que ama, ele não vai te deixar prostrado, porque Deus, ele tem várias maneiras de responder. Ele diz sim, ele diz não, e há momento que ele fica em silêncio. E o silêncio de Deus, ele só nos leva a um caminho: a esperança, e esperar com paciência no Senhor.
É esse o único caminho. Não é para tua destruição, não é para tua derrota. O silêncio de Deus não é para colocar você numa situação em que você não vai conseguir sair dela. O silêncio de Deus é para fazer você amadurecer e entender que mesmo Deus calado, Ele está trabalhando ao nosso favor. O silêncio de Jesus aqui, ele foi determinante no pensamento daquelas pessoas. O tanto é que quando Jesus chegou lá, a primeira coisa que Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós precisamos então entender que Deus, ele disponibilizou para nós meios de nós vencermos as nossas adversidades. Está disponibilizado aqui agora, nessa congregação, nessa noite, meios de você sair desse problema. Está disponibilizado aqui nessa noite meios da parte de Deus para que essa situação cesse e para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Interessante que a Bíblia diz que Jesus ainda ficou 2 dias para atender aquele pedido. Tem um ditado no mundo que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Não tem esse ditado, não, irmãos? Deus tarda, mas não falha. Ele tem uma certa verdade, mas o que a Bíblia diz que Deus, ele não tarda, ele chega na hora certa. Você não vai perecer, irmão. Tem crente que está lá: meu Deus, eu já estou morrendo. E Deus fala: morre nada, rapaz. Você ainda vai cantar o hino da vitória lá do outro lado. Você está lá, prostrado. E Deus: não vai morrer não, pode ficar tranquilo, que você não vai morrer. E chegou o momento que Jesus, ele vai para a cidade de Betânia. E eu creio que foi 2 dias para encontrar Jesus, mas 2 dias que ele teve, chegou lá 4 dias depois. Tem hora que a gente fica bravo com Deus, né? Só demorou demais, está demorando demais. Aí a gente lembra do Salmo 70: apressa-te, Senhor, em meu auxílio. E essa oração vira algo corriqueiro na nossa boca, nos nossos lábios. Mas ele chega na hora certa, irmã. E como aquela experiência que o pastor Marcelo teve, eu tive: peça, fale com ele, abra a tua boca, não só física, mas do teu coração e da tua alma, e fale: Jesus, o negócio está ruim. Tem hora que eu falo para ele: Jesus, o negócio está ruim. Não dá não. Seja claro, seja específico. Não te detenhas. Senhor, venha o nosso auxílio. E não apresse-te em sair também da presença do Senhor. Eu me lembro que uma vez eu estava, já contei isso aqui para os irmãos, estava numa adversidade porque o carro que eu tinha, o único que eu tinha batido, não tinha condição de arrumar. E todo mundo falando: olha, o seguro não vai pagar. Eu me lembro que eu fiz 30 dias de oração, clamor e jejum pela manhã, clamando a Deus. Eu ouvi alguém falando assim: olha, irmãos, a bênção de Deus estava aqui. Eu pulava dessa altura e pegava pela fé. O que Deus fez? Deus inclinou, ouviu o clamor. Não desespere, irmão, não desespere, irmão. Você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa jornada. Há um Deus que está andando com você. Talvez você está achando que o inferno está maior. Por quê? Porque talvez você não está vendo Deus trabalhar, está vendo o inimigo, está vendo pessoas sendo usadas pelo inimigo, e não está vendo Deus trabalhar. Mas Deus manda te dizer que você vai ver Ele agir na tua vida, porque Ele é um Deus de maravilha. Ele é um Deus de maravilha. Aquela família não estava vendo, não sabia o que ia acontecer, mas Jesus sabia que ele ia fazer algo
surpreendente. O tanto é que quando ele recebe a mensagem, ele disse: olha, ainda bem que eu não estou lá, porque essa enfermidade não é para a morte. Você já recebeu uma palavra de consolo, uma palavra de Deus, uma promessa de Deus? Deus fala para você: olha, vou te abençoar nisso, e parece que o trem dá tudo errado, dá tudo ao contrário. Aquela família falou: não é para a morte. Aí chega lá 4 dias Jesus e o homem morreu. E ele falou que não era para a morte. Aí vem o que? O diabo joga: Jesus falou, mas ele cumpriu não. Mas o mais importante é que Jesus tinha o que? Relacionamento com aquela família. Aquela família era íntima de Jesus. E há uma diferença, irmão. A Bíblia fala que há uma diferença daquele que serve do que não serve a Deus. Há essa diferença. E você não sabe o valor, a preciosidade que há em você estar aqui neste lugar. Você é fraco neste lugar, fraco na presença de Deus. Você é mais forte do que o mundo inteiro. E você não sabe o valor disso. Por quê? Porque você está aqui, meu Deus, mas você está falando com Ele. Jesus, está difícil, mas você está falando com Ele. Chega um momento que Ele diz: agora. E sabe o que o Senhor faz? Ele vem e chama um anjo. Anjo, vem cá. Dá uma ordem àquele anjo. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, diz assim: que anjos são ministros que estão a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O Senhor chama um anjo lá. E vem cá, anjo, o que é, Senhor? Eu tenho uma missão para você, vai lá na terra. Ah, Senhor, tudo bem, o que é para fazer? Desça lá no Brasil, vai lá em Goiás, vai lá em Aparecida de Goiânia, vai lá no Jardim Marineiro, vai lá na casa do meu servo, e entregue a bênção na mão dele. Se o diabo tentar parar, irmão, vem Miguel para pelejar, o anjo de guerra. Porque o que Deus quer de mim, de você, é o nosso bem. Sabia disso, irmão? Deus, Ele quer o nosso bem. Ele falou isso naquela parábola, né? Olha, vocês são maus. E se o filho teu pedir um pão, você vai dar uma pedra? Já pensou, irmão Ezequiel? Eu só quero pede: papai, quero um pão. Você vai lá, pega um cascai lá. Não fazemos isso. O que a gente vai fazer? 0,20 de manhã e perna para quem te quer, correr atrás do pão da Joquebede. Aí Deus falou assim: ó, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens àqueles que lhe pedem. Olha Deus falando de novo sobre pedir, comunhão com Deus, estar diante da presença do Senhor. A nação de Israel passou 4 séculos escravizada. Aí chegou um momento que eles não estavam dando conta e gemeram. Aí falou: não, em vez da gente ficar só gemendo, vamos clamar a Deus. Aí clamaram ao Senhor. O que Deus fez? Agora eu vou produzir o libertador. Aí foi lá, o Moisés estava lá, Midian, despreocupado, 40 anos, pensou que Deus não ia fazer mais nada. De repente aparece Deus numa sarça, dizendo: Moisés, volta para o Egito, porque eu vou libertar o meu povo, porque Israel é o meu primogênito. Então Deus está falando agora sobre propósitos de oração, de vida, diante do altar do nosso Deus. Jesus chega lá, eu creio que era tão doído, né? Porque a morte é algo tão doído, a perca do ente querido é tão doído, tão incompreensível. E Jesus chega lá e aquelas mulheres começam a interrogar: Jesus, o Senhor falou que não era para a morte, recebemos o seu recado. O mensageiro, ele falou para nós que o Senhor disse, fala para eles que essa enfermidade não é para a morte, mas tem 4 dias que está morto. Qual foi a resposta de Jesus? Não foi para consolar. Ele disse: olha,
eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê em Deus, ainda que não tenha porta de emprego, vai acontecer portas de emprego na tua vida. Se você crê em Deus, ainda que não tenha cura, saúde, vai acontecer cura e saúde no teu corpo. Se você crê em Deus, ainda que não haja, aleluia, ambiente de paz, vai acontecer ambientes de paz na tua vida. Porque é Ele quem faz, igreja. É Ele quem opera. E é Ele quem faz efetuar o seu querer sobre as nossas vidas. A Bíblia diz, o salmista diz: Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, mas a Ti pertence o louvor, a glória pelos séculos dos séculos. A nossa mente, ela entra em parafuso, porque somos limitados. Vemos somente aquilo que é natural e terreno. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos não andar por vistas, mas devemos andar pela fé. Aquele que anda por vista, de manhã, ele não tem um pão para comer, não sabe o que vai fazer. Ele anda por vista e ele começa a se decepcionar com vida, com Deus, com a igreja, com o ministério, com a amizade, com o ser humano. Ele começa a perder a crença e a fé. Mas o que anda pela fé, ele vê lá de manhã, não tem, ele ora, clama a Deus e diz: Deus vai providenciar. Deus fala: eu sei que eu vou fazer uma obra na vida dele. Deus vai entrar com milagre. De repente Deus começa a mover norte, sul, leste, oeste, e começa a acontecer coisas sobrenaturais na vida daqueles que creem. Carros que estão em plena avenida movimentada, que não quer pegar, eles começam a pegar. Por quê? Porque Deus começa a mover no sobrenatural para abençoar as nossas vidas. Eu não sei qual o teu estado, qual a tua condição nessa noite, neste lugar, mas Deus está mandando você: volte ao altar da adoração, volte ao altar do clamor, e você vai ver a mão de Deus operar milagre na tua existência na terra. Sabe o que vai acontecer com a tua vida? As pessoas que veem você caminhando para lá de cabeça baixa, lá na frente vai começar a ver algo diferente na tua vida. O que está acontecendo na vida daquele homem, daquela mulher? A vida dele está tendo mudança. Portas foram abertas, condições foram mudadas, níveis sociais foram mudados. Isso é a presença de Deus quando nós clamamos. Então Deus está querendo dizer para você nessa noite que a solução, ela está diante de você. É simples. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que Jesus ensinou acerca das circunstâncias adversas. Aleluia. E quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ore em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai fazer o quê? O que Deus vai fazer? Recompensará. Viu aqui? Olha diante de você a saída do que você está vivendo aí agora. Quando você orar, entra no teu secreto. Você tem que ter momento com Deus. Eu vou falar uma coisa para você: se eu não tivesse momento com Deus, já tinha morrido. Com certeza eu não estava vivo aqui mais na terra. Entra no teu quarto, ore em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. A recompensa vem de Deus. O que Deus queria ensinar naquele dia lá em Betânia é que Ele está no controle de todas as coisas.
Ele está no controle da vida, Ele está no controle do inferno, Ele está no controle dos céus, Ele está no controle do universo, Ele está no controle da criação. O tanto é que o salmista entendeu isso e disse: olha, do Senhor é a terra, o mundo, a plenitude, todos aqueles que nele habitam, pertencem a Deus. As nossas indagações não produzem justiças, mas a nossa fé produz justiça diante do Senhor, porque nós somos justificados pelo ato de crer que Ele vai fazer um milagre na nossa história. Tem hora que a gente fica com vergonha de Deus, sabe por quê? Porque a gente lamenta, murmura tanto na prova, e quando Ele entrega a bênção para nós, a gente fica com cara de tacho. Nossa, Deus fez tanta coisa para mim, que eu estou até com vergonha de duvidar dEle, portanto que eu duvidei do Senhor. Então, Jesus chegou lá, havia um ambiente totalmente terreno, e totalmente propício à murmuração. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido, o Senhor falou que iria viver, recebemos a mensagem, ele morreu, e agora, Senhor? A única esperança é que vamos vê-lo na ressurreição do justo. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição está aqui agora, não precisa. Tem obras, irmãos, que são específicas, e a de Lázaro era para que o nome de Deus fosse glorificado. Onde está o corpo? Ah, Senhor, foi sepultado lá num túmulo novo. Aquele tempo não era na terra, né? Fazia um túmulo numa caverna, punha o camarada lá dentro, fechava aquela porta e deixava o camarada derreter lá. E com Lázaro não foi diferente. 4 dias a decomposição da carne começou. O tanto é que foi fato que todos sentiram o mau cheiro. Porque tem uma coisa que fede é ser humano, irmão. Passa um dia sem banhar para ver. Começa um perfume francês, nhaca pura. Lembrei do Matos Nascimento quando ele veio aqui, né? Ele tinha um perfume francês, nhaca pura. E ali Jesus, vamos lá, tira a pedra aí, Senhor, 4 dias. Eu não já te disse, Marta, se creres verá a glória de Deus? Nós queremos primeiro ver para contemplar a glória de Deus, e Deus manda te dizer que você não vai conseguir por esse caminho. Aí eu quero ir no culto lá Deus vai balançar aquelas paredes igual lá no tempo, né, do profeta Isaías, vai balançar o limiar, vai tremer o negócio, e eu vou ver o Deus Todo-Poderoso sentado lá no céu. Aí você não vê, o culto parece que não foi a sua expectativa, o culto parece que não foi aquilo que você esperava que fosse. Não é, sabe por quê? Porque nós não vamos à congregação para assistir um culto. Não somos simplesmente aqueles que assistem um culto, nós vamos à congregação para prestar um culto a Deus. Nós vamos oferecer um culto a Deus, e quando nós começamos a oferecer, aí vem, aleluia, a adoração do Abacuque, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas, o rebanho não tem mais, todavia eu vou adorar o nome do Senhor, o meu Deus. É este sentimento que tem que estar no nosso coração, cristão, crente do século 21. Se você não se posicionar dessa maneira, você não vai conseguir vencer. Porque os poderes das trevas vieram, e nós estamos nos princípios das dores, e para vencermos, nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sabe que o Espírito de Deus, ele vem, parece que anestesia o nosso coração, o nosso sentimento,
Aí você recebe o choque daquela notícia e o corpo não consegue mandar aquela adrenalina prejudicial, porque você está sendo guardado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Retire a pedra, tire aquilo que está impedindo você de contemplar a glória de Deus. Tire da sua vida. Talvez você é aquela pessoa que passa horas e horas diante de um aparelho de televisão. É errado, pastor, é pecado? Não, mas aquilo tira o seu tempo de estar com Deus. Na rede social, na vida social, deixa Deus sempre em segundo plano. O reflexo da sua vida vai ser isso. Coisas na sua vida só acontecem na hora do desespero e do pranto. Só no momento que você não aguenta mais, Deus, ou o Senhor faz a obra ou me leva. Mas se você viver uma vida dedicada ao Senhor, você vai ser honrado na face da terra. A Bíblia diz assim: se quiserdes e se me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor desta terra. Ei, irmã, Deus tem bênção para a tua vida. Quando tiraram a pedra, quando o impedimento foi removido, quando aquele pensamento ele foi tirado de cena, porque todo mundo estava pensando: o que Jesus quer? O cabo está fedendo, vai, mexendo no corpo, é uma afronta. Por lá tiraram a pedra, e aí veio a voz, e que essa voz ecoe nessa noite, neste lugar, e que essa voz venha como voz de bênção e de vitória para as nossas vidas. Aquela voz veio: Lázaro, sai para fora. Eu não sei qual era o estado espiritual de Lázaro naquele momento, qual era a condição, onde estava a sua alma, o seu espírito, porque a Bíblia diz que o corpo desce para o pó e o espírito volta para Deus. Eu não sei onde ele estava, eu não sei se ele estava no paraíso, eu não sei se ele estava em algum estado intermediário, eu não sei aonde ele estava, mas uma coisa eu sei, que aonde ele estava, ele ouviu a voz de Jesus, e a voz era: saia dessa condição e venha para a vida. Saia desse estado e venha para este local, porque aqui é o local da manifestação da glória de Deus. O mesmo lugar da derrota foi o mesmo lugar da vitória. Aonde você está sendo humilhado, aonde você está sendo derrotado, é aonde Deus vai te exaltar. Eu profetizo na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. E a palavra que marca o nosso coração nessa mensagem hoje: se nós crermos, vamos ver a glória de Deus. Toda a história de Israel, ela foi baseada em relacionamento com Deus. Lembra no tempo dos juízes? Levantava um cabra que era top da galáxia, julgava aquele povo, todo mundo ia atrás. Não, agora eu sou crente. Nossa, rapaz, agora tem um juiz agora que o cabo é canela de fogo, é fogo puro. Um quebra portão, um derruba muralha, o outro mata 1000 pessoas com a cabeça do jumento. Uma maravilha. Aí o camarada morria a fé também da nação de Israel. A fé morta, ela atrai espíritos malignos. Por isso que o diabo ele quer matar a sua fé, ele quer matar a sua esperança, porque uma fé morta, ela atrai espíritos malignos, atrai o inimigo. O inimigo vinha na muleira do povo de Israel, o povo chorava, gemia. Tem hora que eu falo: Deus é bom demais. Eu já tinha largado esse povo um tempo, tinha abandonado demais. Dá trabalho, mas dá trabalho. E Deus sabe que é de dura cerviz, Deus sabe que é de coração obstinado ao erro. Mas sabe o que Deus fala? Com amor imensurável te amei, e com benignidade te atraí para mim mesmo. Este é o caráter de Deus, essa é a vontade de Deus. E lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, ele diz para Jeremias:
mandou Jeremias escrever uma carta para os exilados da Babilônia. Olha, eu tenho um pensamento sobre vós. Vão, clame, busque a mim, e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E sabe qual é o meu pensamento em relação a vós? Não de dar o mal, mas de dar o bem que vocês querem. Deus, Ele quer te entregar aquilo que você quer nas tuas mãos, irmã. Mas para nós recebermos, precisa de um processo. E você já está convencido de que da maneira que você está, não está bom. O jeito que você está vivendo não é o que você sonhou. E eu quero te dizer nessa noite também, que não é o que Deus sonhou para você. Deus sonhou algo extraordinário para a tua vida, mas é necessário você crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Irmãos, imagine a cena: um túmulo que foi aberto a porta, um camarada de 4 dias que fedia, cheirava mal. Aí de repente, aquele túmulo, ele é interrompido no silêncio pelo passo de alguém que estava vindo lá de dentro, pulando, né? Porque a Bíblia diz que ele estava atado, né? Aleluia. E de repente o escuro, ele dá lugar a um vulto. Aquele vulto, ele começa a ficar mais nítido. E de repente conhecem que era Lázaro, que tinha vindo da morte para a vida. Por quê? Porque a palavra de Jesus foi: a morte dele, a enfermidade dele, melhor dizendo, não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Se Deus te prometeu, se Deus falou que não é para a morte, acabou, irmão. Acabou. E eu ouço Deus falar nessa noite ao meu coração, e eu tomo posse: esta luta, esta prova não é para te derrotar, não é para te destruir, não é para te envergonhar, não é para fazer você virar cauda, não é para você estar na sarjeta e nem viver uma vida de opróbrio, mas esta luta é para que o nome de Deus seja glorificado na tua história. Você vai crer, você vai confiar, você vai chorar, mas vai chorar na presença do Senhor. Você vai gemer, mas é no pé do Espírito Santo, e Ele vai te levantar, e Ele vai te exaltar sobre a face da terra. Coloquemos de pé, vamos terminar, porque já até encerrou o nosso horário. Amém? Se você tem um pedido para fazer a Deus, a Bíblia diz que nós devemos fazer ao Senhor orações, súplicas com ações de graça. A ação de graça que Deus ele olha é a comunhão que nós temos com Ele. Não é que você vai ter que sair lá e fazer alguma ação beneficente a alguém. Isso é bom, claro, mas ações de graça é o que? É uma vida na presença do Senhor, uma vida no altar. E eu estou falando aqui, você está entendendo o que é que eu estou te dizendo. E essa vida no altar, ela vai mudar a história da sua geração, da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a tua igreja nessa noite diante da tua presença. Nós aqui viemos, nos apresentamos a ti, e viemos não somente assistir, mas viemos prestar um culto ao Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha compaixão, ó Pai, e nos dê capacidade, graça, Senhor, para te oferecer um culto racional, um culto cheio de graça, um culto cheio de alegria.